Quando uma cadela prenha rasgou a tempestade e levou sua dona ao bosque, ninguém acreditou no que se ouviu, o choro de um bebê. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A cadela o acolheu e, horas depois, sirene e luzes azuis cortaram a noite, trazendo a polícia para uma investigação sombria. Quem abandonou aquele recém-nascido e por quê? O que a polícia descobriu sobre a picape preta que ronda a fazenda? E que segredo esse bebê carrega? O sol começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e dourado. A fazenda ficava em um vale isolado, cercada por campos extensos e um pequeno bosque que se tornava sombrio ao cair da noite. Era o lar de Clara, uma mulher de meia idade que vivia sozinha desde a morte do marido, cuidando da terra e de seus poucos animais. A solidão não a assustava. Na verdade, ela encontrava conforto no som do vento batendo nas folhas, no mugido distante do gado e, acima de tudo, na companhia fiel de Bela, sua cadela labradora, de barriga já arredondada pela gravidez. Naquela tarde, Clara sentiu algo diferente no ar. O vento estava mais pesado e o canto dos pássaros cessou de repente, como se a natureza tivesse prendido a respiração. Bela, que normalmente descansava preguiçosamente à sombra do alpendre, ergueu as orelhas e olhou fixamente para o horizonte, inquieta. Clara se aproximou, acariciou o pescoço da cadela e sorriu. "Está tudo bem, menina. Só vai chover um pouco." Mas nem ela acreditava completamente nisso. Nuvens negras começavam a se formar sobre o vale, e o cheiro de chuva misturado à terra molhada trazia uma sensação estranha, quase um aviso. Quando as primeiras gotas caíram, Clara recolheu as galinhas e trancou o celeiro. Bela, no entanto, recusou-se a entrar. Ficou parada, olhando em direção ao bosque. Latia, mas não de medo. Era algo mais profundo, como se tentasse chamar atenção para algo invisível. Clara suspirou, inquieta, e olhou para o escuro entre as árvores. "O que foi que você viu, Bela?" Naquele momento, um trovão ecoou e a fazenda mergulhou no breu. A chuva caiu com fúria, relâmpagos riscavam o horizonte, iluminando por breves segundos o vale mergulhado na escuridão. Dentro da casa, Clara acendia velas, tentando ignorar o estalo constante do vento batendo nas janelas. Bela andava de um lado para o outro, inquieta, rosnando baixinho. A cada trovão, ela erguia as orelhas e olhava para a porta, o corpo tenso, como se pressentisse algo que Clara não podia ver. "Sossega, Bela", murmurou a mulher, colocando mais lenha na lareira. "Vai assustar os filhotes antes mesmo de nascerem." Mas a cadela não obedeceu. De repente, começou a latir com força, correndo até a porta e arranhando a madeira, desesperada para sair. O som era tão insistente que Clara se levantou, assustada. "O que deu em você, criatura?" disse, pegando a lanterna. Quando abriu a porta, um vento gelado invadiu a casa, apagando parte das velas. A tempestade castigava o campo e a luz fraca da lanterna mal cortava a cortina de chuva. Bela disparou na frente, latindo alto, correndo em direção ao bosque. Clara hesitou, mas o som dos latidos distantes fez o coração apertar. Puxou o capote e foi atrás, os pés afundando na lama, o frio cortando o rosto. "Bela! Volta aqui!" gritou, ofegante. Os trovões respondiam, abafando sua voz. Entre as árvores, a luz da lanterna tremia, e Clara começou a se perguntar se havia perdido o rumo, até que ouviu outro som, um choro, fraco, humano. Ela parou, o coração disparado. Bela estava parada alguns metros adiante, o focinho apontado para um monte de folhas molhadas. Por um instante, Clara ficou imóvel, sem saber se o que ouvia era real ou se era mais um truque do vento. Mas o som se repetiu, fraco, trêmulo, inconfundível, um choro de bebê. O raio iluminou o bosque por um segundo, e Clara viu Bela deitada junto a um pequeno embrulho, protegendo-o com o corpo. "Meu Deus do céu!" murmurou, correndo até lá. Ajoelhou-se na lama e afastou os galhos. O cobertor, ensopado e coberto de folhas, escondia um recém-nascido de pele pálida, os lábios arroxeados pelo frio. O coração de Clara disparou. "Um bebê! Aqui!" sussurrou,
incrédula. Bela lambeu o rostinho da criança, que reagiu com um gemido fraco. Instintivamente, a cadela se encolheu, tentando aquecê-lo com o calor do corpo. A cena era tão improvável quanto comovente. Uma mãe prestes a dar à luz protegendo outra vida indefesa. Clara tirou o casaco e envolveu o bebê com cuidado, tremendo de nervosismo. "Calma, meu amor, calma, já vai passar", dizia, enquanto tentava afastar a água que caía em torrentes sobre eles. O bebê abriu os olhos por um instante. Eram escuros, profundos, como se guardassem um segredo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Clara sentiu o peso da responsabilidade em seus braços. Uma vida deixada ali, no meio da tempestade. Olhou em volta, mas não havia sinal de ninguém. Nenhuma lanterna, nenhum carro, nenhuma voz, apenas o som distante dos trovões e o choro fraco que agora se acalmava em seu colo. Segurando o bebê contra o peito, ela levantou-se e olhou para Bela, que abanava o rabo, vigiando a escuridão ao redor. "Vamos para casa, menina", murmurou com a voz embargada. "Parece que o destino trouxe alguém para nós." Atravessar o campo com o bebê nos braços foi uma luta contra o vento e a chuva. Clara mal enxergava à frente, mas seguia o som dos latidos de Bela, que corria à frente, guiando o caminho de volta à fazenda. Quando finalmente alcançaram o alpendre, as roupas de Clara estavam encharcadas e o bebê tremia, o rostinho contraído de frio. Ela entrou em casa, fechando a porta com força, e correu até a lareira. Com mãos trêmulas, colocou mais lenha e ajeitou o fogo, tentando aquecer o ambiente. O calor demorava a vir. Bela se deitou ao lado do tapete ofegante, o corpo molhado e os olhos fixos no bebê. "Fica calma, vai ficar tudo bem", disse Clara, tentando se convencer disso também. Pegou uma toalha limpa e começou a secar o pequeno corpo, falando baixo, quase como se embalasse o ar. O bebê se aquietou aos poucos, emitindo um suspiro fraco. Foi quando Bela se aproximou. Lentamente, ela colocou o focinho sobre o peito da criança, cheirando-a com cuidado. Depois, lambeu o rostinho dela, como se reconhecesse ali um dos seus. Clara observou com o coração apertado. A cadela deitou-se, estendendo o corpo de forma a aquecer o bebê, que agora dormia sob o cobertor. O fogo da lareira lançava uma luz suave sobre a cena. Uma mulher sozinha, uma cadela grávida e um bebê abandonado. Clara acariciou o pescoço de Bela, emocionada. A madrugada passou devagar, entre o som da chuva que diminuía e o crepitar suave da lareira. Clara não pregou os olhos. Passou horas vigiando o bebê, temendo que a qualquer momento ele parasse de respirar. Mas ele resistiu, pequeno, frágil, envolto no cobertor gasto e na esperança improvisada que havia dentro daquela casa. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da janela. Bela, exausta, dormia próxima à lareira, respirando com dificuldade. Clara percebeu algo diferente. Os latidos curtos, o movimento inquieto do corpo da cadela. Ela se aproximou e viu. O momento havia chegado. Bela estava em trabalho de parto. O tempo parecia suspenso. Entre gemidos e respiração ofegante, Bela deu à luz o primeiro filhote, depois outro e mais outro. Clara a ajudava, limpando cada um com panos mornos, o coração apertado entre a tensão e a ternura. Quando o último filhote nasceu, Bela lambeu todos com cuidado e, em seguida, levantou a cabeça, olhando em direção ao bebê humano que dormia ao lado da lareira. Lentamente, ela se arrastou até ele, trazendo um dos filhotes junto, e deitou-se entre os dois. O instinto dizendo o que a razão humana jamais explicaria. Clara observava, maravilhada. O bebê, sentindo o calor do corpo da cadela, se mexeu, abrindo os olhinhos por um breve instante. O filhote, por reflexo, aconchegou-se mais perto dele. Era como se entendessem que, de algum modo, pertenciam um ao outro. Mas quando o sol nasceu por completo, a emoção deu lugar à dúvida. Clara olhou para o bebê e sentiu um nó apertar-lhe o peito. Quem deixaria uma criança assim?
E por quê? Aquilo não era um simples milagre, era um enigma, um presente que, se aceito sem pensar, poderia trazer problemas. Ainda assim, ao olhar para Bela, tranquila e protetora, e para o pequeno que dormia sereno, Clara apenas sussurrou: seja o que for, já é parte da nossa vida agora. Nos dias que se seguiram, a vida de Clara mudou de forma silenciosa, mas profunda. O bebê, a quem ela passou a chamar de Miguel, dormia tranquilo ao lado de Bela e dos filhotes, como se fosse parte natural daquela pequena família improvável. Mesmo assim, Clara sabia que não podia ignorar o óbvio. Alguém o havia deixado ali, sozinho, sob uma tempestade, e essa certeza não a deixava em paz. Na segunda-feira, ela montou seu velho carro e dirigiu até o vilarejo mais próximo, a meia hora dali. Parou em frente à pequena delegacia, hesitante, e entrou com o bebê nos braços. O policial de plantão, um homem de rosto cansado e olhos gentis, ergueu as sobrancelhas ao vê-la. "Bom dia, dona Clara. O que aconteceu?" Ela hesitou por um instante. Depois contou tudo. A tempestade, os latidos de Bela, o choro vindo do bosque. O policial ouviu em silêncio, apenas fazendo anotações. Quando terminou, Clara acrescentou: "Eu pensei que podia ser algum bebê perdido de carro, mas não tem nenhuma pista, nenhum rastro, nada." O homem balançou a cabeça, intrigado. "Estranho. Não tivemos nenhum registro de desaparecimento, nem parto recente nos hospitais daqui. E um bebê tão pequeno..." Ele suspirou e chamou outro agente, que tirou fotos, recolheu o cobertor e fez perguntas sobre a noite do achado. Mas, no fundo, parecia tão confuso quanto ela. Antes de ir embora, o policial disse: "Deixe o bebê sob sua guarda por enquanto, dona Clara. Até sabermos mais, ele está em boas mãos." De volta à fazenda, Clara sentiu um misto de alívio e apreensão. Carregar Miguel no colo era como segurar um segredo vivo. Bela a esperava na varanda, abanando o rabo, e assim que ela entrou, a cadela correu para o berço improvisado, cheirando o bebê com ternura. Mas naquela noite, algo perturbador aconteceu. Clara acordou com Bela rosnando, parada diante da janela. Ao se aproximar, Clara notou marcas frescas de pneus na estrada de terra, algo que não deveria estar ali. Seu coração gelou. Ninguém passava por aquela região à noite. Ela ficou parada, observando o escuro além do campo, enquanto Bela mantinha o olhar fixo no horizonte, os pelos arrepiados. Miguel dormia tranquilo, alheio a tudo. Naquele instante, Clara sentiu, sem entender como, que alguém sabia que o bebê estava ali. E que talvez o que começou como um milagre ainda tivesse um lado sombrio prestes a ser revelado. Com o passar dos dias, Clara passou a ter a sensação incômoda de estar sendo observada. Pequenos detalhes denunciavam isso. Pegadas na lama perto do portão, galhos quebrados próximos à cerca e o barulho distante de motor que se repetia sempre à noite. Bela também sentia. Ficava alerta, farejando o ar, rosnando para o escuro como se pudesse enxergar o que os olhos humanos não viam. Naquela noite, Clara acordou com o latido rouco e furioso da cadela. O relógio marcava quase 2 da manhã. O vento assobiava entre as frestas das janelas e o luar prateado iluminava o campo. Ela se levantou, o coração acelerado, e foi até a sala. Bela estava parada em frente à janela, o corpo rígido, os pelos do dorso arrepiados. Clara afastou lentamente a cortina e então viu. Na estrada de terra que cortava o campo, faróis pairavam imóveis, lançando feixes de luz pálida sobre a cerca da fazenda. Por um instante, o brilho ofuscou sua visão, e ela quase pensou que fosse um engano, mas não era. O veículo estava parado ali, com o motor ligado, observando. Uma picape preta. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A cena tinha algo de ameaçador, ainda que nada acontecesse. Apenas o som distante do motor, constante, e o farol iluminando o portão como um olhar fixo e impessoal. Ela ficou imóvel por longos segundos, sem saber o que fazer. Finalmente, apagou as luzes da sala e ficou à espreita na penumbra. Bela continuava rosnando, o olhar cravado no mesmo ponto. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade,
o veículo começou a se mover lentamente, passou em frente à propriedade e desapareceu na curva da estrada. O silêncio voltou, mas o medo ficou. Na manhã seguinte, Clara saiu para verificar a estrada. A terra, ainda úmida, mostrava as marcas nítidas de pneus, grandes, fundos, recentes. Ela se ajoelhou e passou a mão sobre elas, tentando entender. A sensação de ser observada já não era paranoia. Alguém realmente estivera ali. À tarde, foi até o vilarejo e contou ao sargento o ocorrido. Ele franziu o senho. Uma picape preta, diz a senhora? Sim, parou bem ali em frente. Ficou me olhando, ou sei lá o quê. Nenhum dos vizinhos viu? Clara soltou uma risada curta. Quais vizinhos, sargento? Aqui, o mais próximo está a 3 quilômetros. O homem anotou algo, prometeu mandar uma viatura rondar à noite, mas Clara percebeu em seu olhar que ele não acreditava totalmente. De volta à fazenda, o entardecer trouxe novamente aquela névoa espessa. Bela, inquieta, não se afastava da varanda. Miguel dormia, mas parecia agitado, mexendo as mãos como se sonhasse. Clara se sentou perto da janela, o olhar perdido na estrada. Lá fora, tudo parecia calmo demais. O tipo de calma que precede o perigo. A manhã seguinte chegou sem sol. O céu estava encoberto, pesado, como se refletisse o estado da alma de Clara. Ela mal dormira. A imagem dos faróis fixos na estrada a perseguia toda vez que fechava os olhos. Miguel, porém, dormia tranquilo. Havia algo nele que a desarmava. Às vezes, Clara o observava no berço improvisado e se perguntava quem seriam os pais dele, que tipo de pessoa teria coragem de deixá-lo à própria sorte em uma tempestade. E mais do que isso, por que alguém agora parecia querê-lo de volta, daquela forma? No meio da manhã, o som de um carro se aproximando fez Bela correr para fora, latindo. Clara prendeu a respiração, mas dessa vez não era a picape preta. Era o sargento Arnaldo, o policial do vilarejo. Ele desceu do carro com passos firmes, segurando uma pasta de couro gasta. O semblante era sério, mais sério do que o habitual. Preciso conversar com a senhora, dona Clara, disse, tirando o chapéu. De preferência dentro da casa. Clara abriu a porta e o conduziu até a mesa da cozinha. O cheiro de café fresco se misturava ao de lenha queimada. Bela deitou-se ao lado da cadeira de Clara, atenta. O sargento abriu a pasta e tirou algumas folhas amareladas e uma fotografia. Recebemos um comunicado de uma cidade vizinha, a mais de 100 quilômetros daqui. Uma mulher desapareceu da maternidade há cerca de 2 semanas. O nome dela é Laura Andrade. Tinha acabado de dar à luz um menino e sumiu junto com o bebê. Clara sentiu o estômago se revirar. O bebê, murmurou. Miguel, o policial assentiu lentamente. Ainda não sabemos com certeza, mas a descrição bate. E tem mais uma coisa. Ele virou a foto na mesa. Esta mulher era filha de um médico chamado Dr. Roberto Andrade. Está sendo investigado há meses por envolvimento em adoção ilegal e tráfico de recém-nascidos. Clara levou a mão à boca, chocada. Meu Deus! O hospital afirma que Laura saiu escondida, desesperada, dizendo que o pai queria levar a criança para longe. Desde então, ninguém mais a viu. O sargento fez uma pausa e olhou-a nos olhos. É possível que alguém a tenha seguido até esta região. Bela rosnou baixo, como se entendesse a gravidade das palavras. Então, Clara tentou falar, mas a voz falhou. Aquela picape preta pode ter relação. Arnaldo respondeu, fechando a pasta. E se for isso, dona Clara? Essa criança corre perigo. Um silêncio denso tomou conta da cozinha. O estalar da lenha foi o único som por longos segundos. Clara olhou para o berço onde Miguel dormia, sereno, sem imaginar o caos que o cercava. O sargento se levantou, ajustando o chapéu. Eu vou deixar uma equipe de plantão na estrada por algumas noites, mas peço que tome cuidado. Não abra a porta para ninguém. Clara assentiu, ainda em choque. Quando ele foi embora, o eco do motor desapareceu aos poucos, deixando apenas o som distante do vento. Clara fechou a porta e encostou a testa contra a madeira. Sentia o coração pesado, dividido entre medo e ternura. Naquela noite, o vento uivava entre as árvores
e o som distante dos galhos batendo uns nos outros fazia Clara estremecer. Desde a visita do sargento, ela não conseguia relaxar. Cada ruído, cada estalo, parecia anunciar uma presença invisível rondando a fazenda. Miguel dormia profundamente, embalado pelo barulho suave da chuva fina que começava a cair. Bela, deitada perto da porta, não pregava os olhos. O instinto da cadela estava em alerta, o corpo rígido, as orelhas em pé, o olhar fixo na escuridão lá fora. Foi pouco depois da meia-noite que Clara ouviu um barulho seco, metálico, vindo do celeiro. O coração acelerou. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando se convencer de que era apenas o vento, mas então veio outro som, o ranger das dobradiças do portão, arranhando o silêncio da noite. Bela, sussurrou, e a cadela levantou-se imediatamente, rosnando baixo. Clara pegou a lanterna, acendeu-a com mãos trêmulas e saiu pela varanda. A luz tremia sobre o chão encharcado e a chuva fria batia em seu rosto. Bela corria à frente, farejando o ar, cada passo silencioso e firme. Quando chegaram ao celeiro, a porta estava entreaberta. A madeira balançava lentamente, rangendo com o vento. Clara empurrou-a com cuidado e iluminou o interior. Tudo parecia normal, até que ela olhou para o chão. Na palha úmida, pegadas, marcas grandes, pesadas, de botas. E mais, havia também um rastro fino, como se algo tivesse sido arrastado para fora. Clara sentiu o sangue gelar. Bela começou a latir furiosamente, correndo até a entrada e olhando para o mato além da cerca. Entre o barulho da chuva e o som distante do trovão, Clara jurou ouvir passos se afastando. Alguém havia estado ali e voltaria. Na manhã seguinte, o ar parecia mais pesado do que nunca. O céu estava acinzentado e a fazenda parecia mergulhada em um silêncio opressor. Clara mal havia dormido. A imagem das pegadas no celeiro a perseguia desde a madrugada. Por mais que tentasse, não conseguia se convencer de que era apenas coincidência. Logo cedo, o sargento Arnaldo chegou. O barulho do motor do carro rompeu o silêncio e trouxe um breve alívio. Ele desceu do veículo com uma expressão tensa e um envelope pardo nas mãos. Precisamos conversar, dona Clara, e talvez a senhora queira se sentar para isso. Ela o conduziu até a cozinha, serviu café e ficou de pé, esperando. O sargento abriu o envelope e espalhou sobre a mesa uma série de documentos, recortes de jornal e fotografias antigas. Ontem à noite, recebi isso por meio de um contato da capital. Começou ele com voz baixa. É o relatório sobre o Dr. Roberto Andrade, o pai da moça desaparecida. Clara franziu a testa. O médico, o mesmo que está sendo investigado? O mesmo, ele assentiu. Mas o que descobrimos é pior do que imaginávamos. Entre os papéis, havia uma foto em preto e branco. O médico, sorridente, ao lado de recém-nascidos em uma antiga ala hospitalar. Arnaldo apontou o dedo para a imagem. Oficialmente, ele dirigia um programa de adoção humanitária. Na prática, vendia bebês para famílias influentes e fazia sumir as mães que se recusavam a participar. Clara levou a mão à boca, horrorizada. Então, a filha dele? Laura, o sargento completou. Ela estava disposta a denunciá-lo. O Ministério Público já preparava um mandado de prisão quando ela desapareceu. Tudo indica que fugiu para proteger o bebê. Um silêncio pesado pairou. O som do relógio marcava cada segundo como uma lembrança de que o tempo estava se esgotando. E tem mais, continuou o policial, abrindo outro envelope menor. Encontramos registros de movimentações de um veículo em estradas próximas à fazenda nas últimas noites. Uma picape preta, sem placa visível. Clara sentiu o estômago se contrair. Ele veio atrás do neto. O sargento assentiu, o olhar sombrio. É o que tudo indica. Se o Dr. Andrade ainda tem influência, e ele tem, pode tentar recuperar a criança à força. Bela, deitada no chão, levantou a cabeça e emitiu um rosnado baixo, como se entendesse a gravidade daquelas palavras. A senhora não pode ficar aqui sozinha, disse Arnaldo, levantando-se. Eu vou solicitar vigilância e tentar contato com as autoridades de fora do estado. Clara balançou a cabeça. Eu não vou abandonar essa criança, sargento. Ele a encontrou por acaso, mas foi aqui que ela ficou a salvo.
e vai continuar. O policial suspirou, resignado. Então prometa que vai trancar tudo à noite. Qualquer coisa suspeita, me ligue imediatamente. Ele saiu, deixando o envelope sobre a mesa. Clara ficou parada, olhando para as fotos, sentindo o peso de um segredo maior do que imaginava. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, trazendo o cheiro da chuva que se aproximava. Ao pegar Miguel no colo, ela o segurou com força, como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro. Eu não sei o que fizeram com sua mãe, meu amor, mas eu prometo que ninguém vai te tirar de mim. Aquela noite caiu mais densa que as anteriores, como se o próprio céu tivesse decidido guardar o vale sob uma escuridão absoluta. A chuva que ameaçava desde o fim da tarde veio forte e impiedosa. Cada trovão fazia tremer as janelas antigas da casa, e o som do vento batendo nas telhas lembrava um lamento distante. Clara não conseguia se concentrar em nada. Passava de um cômodo a outro, verificando portas e janelas, certificando-se de que estavam trancadas. O sargento prometera enviar uma patrulha, mas ela sabia que a estrada de terra era traiçoeira à noite e que ninguém chegaria a tempo se algo acontecesse. Bela estava inquieta. Caminhava pela casa, farejando o ar, o rabo baixo, os pelos do dorso arrepiados. A cada trovão, olhava para o lado de fora com um rosnado abafado, como se esperasse algo. Miguel dormia no berço improvisado, o pequeno peito subindo e descendo com calma, alheio à tensão que envolvia tudo ao redor. Por volta da meia-noite, Clara ouviu o barulho que tanto temia. Primeiro, o som de um motor, baixo, constante. Depois, o brilho dos faróis invadindo a parede da sala. A picape preta estava ali. Clara apagou as luzes com um gesto rápido e correu até a janela, puxando um pouco da cortina. O veículo estava parado diante do portão. O motor roncava, mas ninguém descia. Apenas o farol iluminava o caminho, como dois olhos frios e atentos. Não, murmurou ela, o coração acelerado. Bela começou a rosnar, um som grave e crescente, até que de repente disparou para fora, ignorando o comando da dona. A porta bateu atrás dela com força. "Bela, volta aqui!" gritou Clara, mas era inútil. A cadela corria em direção à estrada, os latidos ecoando no meio da tempestade. Lá fora, uma silhueta masculina se movia perto da cerca, iluminada por relâmpagos. Clara mal acreditava no que via. Um homem, alto, de sobretudo escuro, tentava forçar o portão. O som de metal se chocando contra metal cortou o ar. Clara correu até o quarto, pegou o telefone para ligar ao sargento, mas a linha estava muda. A tempestade havia derrubado os fios. Do lado de fora, Bela atacava. Ouviu-se um grito. Humano. A cadela avançava contra o invasor, rosnando com ferocidade. Clara pegou a lanterna e correu até a varanda, a luz tremendo em sua mão. No clarão de um relâmpago viu a cena. O homem tentando afastar a cadela com o braço, enquanto com a outra mão segurava algo metálico, uma arma. "Não!" gritou Clara. O disparo ecoou, misturando-se ao trovão. Por um instante, o tempo pareceu parar. Bela caiu, mas logo se levantou mancando e avançou outra vez, derrubando o homem na lama. A arma caiu no chão e o som de sirenes, distante, mas crescente, rompeu o silêncio da noite. A patrulha finalmente chegava. O homem tentou fugir, mas escorregou no barro. Os faróis vermelhos e azuis cortaram a escuridão, e as vozes dos policiais preencheram o ar. Quando tudo terminou, Clara estava de joelhos na varanda, abraçando Bela ensanguentada. A chuva lavava o chão, misturando-se ao sangue e à lama. "Aguenta, menina", sussurrou a voz embargada. "Você foi minha coragem." Bela, ofegante, lambeu a mão da dona, o olhar suave, quase humano. Era como se dissesse que estava em paz, que cumprira seu dever. Pouco depois, seus olhos se fecharam lentamente e o corpo relaxou. Clara chorou em silêncio, segurando-a como quem segura um pedaço do próprio coração. O sargento Arnaldo aproximou-se, o rosto sombrio. "Dona Clara, precisamos levá-lo." Ele apontou para o homem algemado, agora sentado no chão, encapuzado, rodeado por policiais. Clara levantou-se com dificuldade, ainda atordoada. O barulho das botas e dos rádios soava distante,
como se o mundo estivesse em outro ritmo. Ele disse alguma coisa? Perguntou. A voz quase um sussurro. O sargento assentiu. Sim, fez uma pausa, olhando para o chão. Disse que o menino pertence a ele, que a filha é uma ingrata que destruiu a família. Clara sentiu o sangue gelar. A filha, a mãe do bebê, Laura Andrade, Arnaldo confirmou. Ainda não a encontramos, mas há indícios de que ela está viva. Encontramos o carro dela a 2 cidades daqui, abandonado. E dentro dele, ele abriu um envelope pardo, tirando de dentro um colar de prata com um pingente em forma de anjo. Clara levou a mão à boca. Eu vi esse colar nas fotos do dossiê. Ela o usava no dia em que desapareceu. O sargento a observou em silêncio, antes de continuar. Ele confessou mais do que esperávamos. Admitiu que perseguiu a própria filha depois que ela fugiu com o bebê. Queria corrigir o erro. Disse que Laura tentou se esconder, mas que alguém o avisou que o bebê estava aqui. Clara franziu o senho. Alguém o avisou? Arnaldo assentiu lentamente. Um informante. Estamos investigando. Pode ser alguém do vilarejo. Ela olhou para o campo, tentando entender como aquele lugar, tão isolado, havia se tornado palco de tanta dor. Bela, agora imóvel, parecia adormecida para sempre. O som distante de um motor indicava que a viatura levava o médico embora. O sargento colocou uma mão leve no ombro de Clara. A senhora salvou uma vida. Isso nunca será esquecido. Ela apertou Miguel contra o peito, olhando o horizonte que finalmente começava a clarear. O sol rompeu tímido entre as nuvens, iluminando a fazenda devastada, mas viva. Entre o silêncio e a dor, nascia algo novo, a promessa de justiça. Passaram-se alguns dias desde o confronto. A fazenda, antes um abrigo de tranquilidade, agora respirava silêncio e lembranças. As marcas da noite fatídica ainda estavam lá. A cerca partida, o barro manchado, a varanda onde Bela dera a vida por proteger o bebê. Clara evitava olhar para aquele canto. Toda vez que o fazia, o coração se apertava em gratidão e dor. A polícia vinha com frequência. O sargento Arnaldo acompanhava pessoalmente a investigação e cada visita trazia novas notícias, cada uma mais inesperada que a outra. Numa dessas manhãs, ele chegou com um semblante diferente. Havia algo nos olhos dele que misturava tensão e esperança. Dona Clara, começou entrando com o chapéu na mão. Acho que encontramos alguém que a senhora precisa conhecer. Clara, com Miguel nos braços, sentiu o corpo inteiro estremecer. Quem? Arnaldo hesitou por um segundo, depois abriu um leve sorriso. A mãe do menino. Clara sentou-se devagar. Ela está viva. O sargento assentiu. Foi localizada numa pequena cidade do interior, depois de uma denúncia anônima. Estava escondida, ferida, mas viva. E o mais importante, quer ver o filho. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara antes mesmo que ela percebesse. Ela olhou para Miguel, adormecido, e sussurrou. Então é verdade. Ele vai ter a mãe de volta. Naquela tarde, o reencontro foi marcado. Um carro oficial trouxe Laura Andrade até a fazenda. Quando desceu, Clara a viu pela primeira vez. Uma mulher jovem, pálida, os olhos marcados por cansaço e medo, mas com um brilho inconfundível de quem sobreviveu ao impossível. Laura hesitou ao ver Clara e Miguel na varanda. O silêncio entre elas foi quebrado apenas pelo som do vento soprando entre as árvores. Foi você, murmurou Laura com a voz embargada. Você salvou o meu filho. Clara sorriu com ternura. Não fui só eu, querida. Olhou para o canto da varanda, onde um pequeno monte de terra guardava a lembrança da fiel companheira. Ele teve um anjo cuidando dele. Laura se aproximou devagar, estendendo os braços. Quando Clara colocou Miguel em seu colo, a jovem mãe soluçou baixinho, abraçando o bebê como se o mundo inteiro coubesse naquele momento. Eu achei que nunca mais o veria, sussurrou. Ele é tudo o que me restou. Clara enxugou as lágrimas discretamente. Agora ele está seguro. Vocês dois estão. O sargento, de pé à porta, observava a cena com um misto de orgulho e alívio. A justiça está sendo feita, disse ele. O doutor Andrade responderá por todos os crimes. Desta vez ninguém o protegerá.
Clara assentiu, mas o olhar ainda se perdia no campo onde o sol começava a se pôr. Que bom, respondeu serena. Talvez agora a paz volte a este lugar. Laura levantou os olhos, emocionada. E a senhora? O que vai fazer agora? Clara sorriu, cansada, mas firme. Vou ficar por aqui. Ainda há vida nessa fazenda. E, de algum modo, sinto que Bela ainda está cuidando da gente. Os meses seguintes passaram como um sopro de renovação sobre o vale. O inverno se foi e a primavera trouxe de volta o cheiro de flores e o som dos pássaros. A fazenda, antes marcada pela dor e pelo medo, parecia agora um lugar de recomeço. A grama crescia verde, as cercas foram consertadas, e o sol, ao entardecer, banhava a varanda com uma luz dourada que lembrava paz. Clara caminhava descalça pelo quintal, sentindo o chão úmido sob os pés. Miguel engatinhava alegremente atrás dos filhotes de Bela, que haviam crescido fortes e brincalhões. Às vezes ele parava e ria, os olhos brilhando, como se visse algo que mais ninguém conseguia enxergar. Talvez o espírito bondoso daquela que um dia o salvara. Laura agora vivia ali, junto com Clara. A polícia concluíra o caso e o nome dela fora finalmente limpo. Os jornais chamaram a história de O Milagre da Fazenda do Vale Azul, e repórteres chegaram a tentar entrevistas, mas Clara recusou a maioria. Algumas coisas, ela dizia, pertencem apenas ao coração. Naquela manhã, o sargento Arnaldo visitou-as uma última vez. Trouxe notícias boas. O julgamento de Roberto Andrade terminara, e ele fora condenado a muitos anos de prisão. O passado, enfim, está resolvido, disse ele, olhando para Miguel, que brincava na grama. Agora, só resta olhar para frente. Clara sorriu com serenidade. Às vezes, é preciso que algo termine para que outra coisa comece. Quando o sargento partiu, ela voltou-se para Laura, que estava pendurando roupas no varal. Você já pensou em que nome vai dar para ele oficialmente? Perguntou Clara com doçura. Laura olhou para o menino, que tentava alcançar uma borboleta colorida. Sim, sorriu. Vai continuar sendo Miguel. Ele me trouxe de volta à vida. E também trouxe a senhora para nós. Clara riu baixinho. Então que ele nunca esqueça quem é. Um milagre nascido da coragem e do amor. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Clara se sentou na varanda observando o horizonte. Ao seu lado, os filhotes descansavam, e o vento suave parecia carregar o eco de um latido distante. Um som familiar, doce, que a fez fechar os olhos com um sorriso tranquilo. Obrigada, Bela, sussurrou. Você cumpriu sua promessa. Laura veio se sentar ao lado dela e juntas ficaram em silêncio, vendo Miguel correr pela grama sob a última luz do dia. Na parede da casa, agora restaurada, havia uma fotografia recente. Clara, Laura, Miguel e os filhotes reunidos diante do pôr do sol. A legenda escrita à mão dizia apenas família, a que o destino escolheu unir, e naquele instante o vale voltou a ser lar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão que perdeu toda a confiança no mundo, imóvel em um canto frio do abrigo, enquanto todos acreditavam que nada mais poderia tocá-lo. De repente, o som frágil de um choro corta o silêncio e algo desperta dentro dele. O que havia naquela voz inocente, capaz de reacender a vida em um coração tão ferido? Que lembranças ele carregava? E até onde vai a força de um amor que renasce do sofrimento? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!